que eu tinha imaginado assim, eu vejo isso, tenho certeza com o juiz, né, que acontece de você, por exemplo, tá lá no audiência de custódia, tem que soltar o cara que matou 2 criancinhas, fez tudo que era horrível, quem é pai daí fica, e tem que soltar, a lei manda soltar, tem que soltar, ponto, acabou, né? Por isso que eu falo do gosto ruim na boca, né? Então assim, para de família, né? Às vezes fez uma busca apreensão do menor, né? Claro, você vê, então, nossa, é aterrorizante. Então assim, por isso que eu digo do gosto ruim na boca. Então eu sempre faço essa pergunta pra gente saber. E aqui no cível, né, você traz eu fico imaginando, né, para quem é pai, quando você estava falando do desprendimento, né, você poxa, você dedicou a vida inteira para aquilo, e você entrega para alguém para falar, tipo, só cuide bem, né? E daí quando cuida bem, ainda como ocorreu o fato de morte, só faça essa pequena homenagem, só isso, e você nem isso consegue fazer. Eu me lembro desse processo, lembro. E aí você começou a contar, eu arrepiei, Isso foi bem marcante para mim. Para você ver como a gente, mais um fato que é um dos meus objetivos, é humanizar também, né? Porque ali existem pessoas, né? E nós como advogados, e isso que eu vou sempre falar para os advogados novos, né? Respeita o cliente, porque o tempo do cliente é diferente do tempo do advogado, tá? Não estou falando do tempo do juiz do processo, estou falando do tempo nosso. Porque o cliente, ele tem um processo para ver, pessoa física, basicamente, né? Ele tem um processo, é aquele processo da vida dele. Esse era o processo da vida dele, correto? E o advogado tem lá 400 processos, 500 processos, 1000 processos, dependendo da banca, tem 13 mil, 15, 20 mil processos. Não tem nem ideia de onde é que está essa coisa. E assim, se a pessoa liga 3, 4, 5, 10 vezes, tem que ter um pouco de paciência. Em algum momento você dá uma limitação, mas tem que entender porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Enquanto você está vendo, um mês passou assim, né, voando. E para ele um mês foi uma tortura, correto? E existe uma dificuldade, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que você também enfrenta, que às vezes você não consegue explicar para o teu cliente que o judiciário, ele é moroso, né? Infelizmente, não vai ser rápido, né? Então, eu vejo essa dificuldade e é exatamente isso que você falou, né? Pra gente é só mais um processo, mas aquele processo, às vezes, é o processo da vida da pessoa, né? Então a gente tem que ter esse respeito e assim, esse cuidado, essa sensibilidade, né? É como eu falo. Eu vou falar uma coisa que daqui a pouco por isso que eu vou demorar para lançar um pouco, porque daí tem alguns amigos meus juízes que daí não vão vir, né? Não fala essas coisas e tal. Eu acho engraçado, porque daí tem alguns. É que os meus amigos juízes não têm defeito, esse que é o problema, né? Então eles virão, né? Mas assim, o que eu falo de alguns que têm alguns defeitos, né? É que é engraçado, que eu falo que a sensibilidade, né? Se colocar, a empatia, se colocar no lugar do outro, que dizem que não é nem empatia, né? Mas enfim, também não quero entrar em tecnicidade. Mas a questão é, eu já vi juiz profundamente irritado porque alguém demorou para trazer a mala do aeroporto, não sei o que e tal, e 1 hora esperando. Ou então um show, uma hora de fila. Eu falei, tá, mas... Cara, eu também fico 1 hora e meia no gabinete esperando. Por que é tanta irritação? Aí, mas o que eu trago, aonde que eu vejo que a pessoa mais pega, quando eu falo que eu tenho que ter muita liberdade, né? Eu falo para mim, o meu juiz. Chega lá, vai no hospital, né, desesperado, em hospital privado, nem público, enfim. E chega lá e ou o médico atende mal, ou não atende mal ao ponto de vista do paciente, né? Ou ele demora para atender pelo sistema. E ele surta, e começa a ligar para todo mundo, e surta. Eu falei, gente, mas então, quando você estiver lá no seu gabinete, tenha esse cuidado, porque a pessoa também pode estar, para ele é a vida dele. Então, assim, sabe o que é empatia? Eu acho que a gente tem que chamar a atenção, porque veja, você é uma pessoa boa, o Fran é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Nós todos cometemos defeitos, e às vezes, agora voltando um pouquinho lá atrás do que eu falo, tá, Fran? Quem sabe você me entenda aqui, nós não somos tão velhos. Eu acho que também falta um pouco, sabe, que como, assim, hoje eu fiquei assustado, né, 1.340.000 advogados inscritos na OAB. É um troço absurdo, né, aí eu me assustei, achava que era 1 milhão, 1.340.000. 2023. Com essa quantidade de advogados, e quantos juízes nós somos no Paraná hoje? Você tem ideia? Juízes? Juízes, não, juízes? 900 juízes, tá. Veja só, a população do Paraná. O que eu quero dizer com isso, só para falar aqui, da gente avançar dando moral. Antes, eu lembro dos advogados antigos do interior e tal, tinha o juiz
2 advogados, 3 advogados no máximo. Jacarezinho tinha 4 advogados. Olha que Jacarezinho, que é a cidade centenária, tinha Príncipe lá, né? Enfim, colégio que o Príncipe estudou. 4 advogados. Então, esses caras iam no único restaurante da cidade, no mesmo supermercado da cidade, que era o único, iam na mesma igreja e frequentavam os mesmos locais, correto? E, obviamente, conversavam. Então, quando o juiz chegava e falava, puxa, hoje tem muita audiência para fazer. Não, então não vou distribuir aquela ação porque, puxa, você está assoberbado. É que hoje o advogado, né, não tem a oportunidade de dialogar, e eu entendo perfeitamente, o tempo é diferente, até tem uns advogados que não sabem dialogar, não sabem se dar o respeito e se fazer respeitar, né? Então já quer pedir um favor, e virou bagunça, mas a questão é, se eu sei a quantidade de trabalho que o juiz tem, puxa, o que eu posso fazer para melhorar? Deixa eu instruir melhor meu processo, deixa eu ir no outro dia, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Vamos melhorar, mas é que daí eu sei das dores, né? Do promotor, do juiz, do delegado, que hoje a gente não sabe, cada um fica no seu compartimento, cada um tá para lá. Por isso que cada um expor um pouquinho dos seus sentimentos para que a gente possa também se entender, para funcionar, que no final todos nós fazemos parte disso aqui. É como o hospital. Não adianta o enfermeiro não querer falar com o médico não querer falar com o radiografista, não vai funcionar, o paciente vai morrer. E todos nós somos responsáveis pela morte do paciente, no caso aqui do Poder Judiciário, do direito em si, né? Agora, entrando lá perfeitamente, eu quero perguntar, eu acho que a Fran não acha um problema, mas, Fran, você já viu algum problema assim, pra gente perguntar para um juiz, né? Você já viu algum advogado reclamando, ou cliente, tá? Pessoa física principalmente, de valoração do dano moral? Ou assim, tipo, tá fácil, facinho. Eu acho que é um pouco mais... Faça uma pergunta que você não discute com ele. Faça alguma coisa. Eu acho que é um pouco mais complexo, sabe? Assim, eu acho que se criou, isso a gente sabe, uma indústria do dano moral. Né? Porque quando você tem um instituto que tudo acaba virando dano moral, você começa a precisar criar critérios para aquilo. Né? Então, não é tudo que tem dano moral, não é... E eu questiono muito isso, quando eu vejo nas peças lá do escritório, eu falo, mas por que você colocou dano moral? Por que você acha que tem dano moral? Por que você acha que aplica o CDC? Porque não é tudo que aplica CDC, não é tudo que tem inversão do ônus da prova, não é tudo que gera dano moral, né? Então, eu acho que parte disso mesmo, né? Quando você fala, tarifação do dano moral, ou um juiz deu 3 mil, outro deu 6 mil, outro deu 15 para uma situação parecida, né? E eu acho que isso acaba forçando que se criem critérios, né? Então, eu acho que é muito mais difícil de se quantificar um dano moral do que parece ser. Claro, né? Claro. Porque são uma série de elementos que você precisa considerar, né? Hoje a gente tem questões que tem o dano em ré ipsa, mas tem questões que você precisa comprovar o dano moral. Claro. O abalo do direito da personalidade, a contribuição da vítima, né? Tudo tem que ser sopesado, né? Então, eu acho que não dá para falar uma tarifação do dano moral, não tem como. Não, claro. Nisso aqui, por isso que eu vou perguntar daí para o Luiz, pegando o gancho aqui da Fran, tá? O que eu vejo assim, e eu falo, e aqui eu acho que é importante, porque uma grande parte do meu público, obviamente, o nosso público aqui é advogado, tá? A questão de como construir a peça, tá? Eu não vou entrar nisso aqui porque assim não é o objeto, eu tenho muita coisa para perguntar e estou assim ansioso para perguntar. Mas, por exemplo, o que você está como coordenadora, né? Por que pediu dano moral? E daí depois, num outro papo, a gente vai falando, quem sabe com o professor Cleiton Reis, se ele aceitar, mas eu peço porque o juiz, porque eu tenho mais alguma coisa como moeda de troca para um acordo. É uma estratégia, claro, né? Enfim, formas de abordar o litígio, mas será que o juiz não pode ficar irritado, enfim, achar que eu estou querendo demais? Assim, tem que ter cuidado para advogado. Mas eu perguntaria aqui para o juiz o seguinte, Maurício, vamos lá, dano moral, né? Eu falo também, né? A gente fala, eu vejo, todo mundo quer fazer trabalhista e quer fazer indenizações, né? Porque acho que é fácil,
Na realidade, ele tem uma complexidade muito grande quando você está falando de ações indenizatórias, né? A complexidade da vida humana é traduzida em novos danos e danos que cada vez mais avultam e a gente nem vê, tá? Enfim, agora, com relação ao dano moral, para a gente tentar contribuir aqui com o conhecimento, tá? Veja, eu estava lendo agora, exatamente agora, obviamente, né? Apesar de me defender aqui e ali, tô com o cara um gigante aqui, eu falei, não, deixa eu perguntar, vou fazer uma pergunta para ele sobre dano moral, baliza de dano moral, como é que ele arbitra dano moral, o que ele leva em conta para o dano moral, e aqui eu quero saber de você como juiz, e daí só vou dar a informação, tá? Como é que é o critério para o arbitramento do dano moral lá do Maurício quando ele vai fazer a sua sentença, tá? Quais são os critérios, como é que funciona o raciocínio lógico, se eu fico preso a alguns detalhes, sim ou não, claro, motivação sempre, você é processualista, tá? Isso não, mas a questão é quais são os detalhes que você leva em conta. Mas o que eu vou falar? Qual que é a polêmica, né? A polêmica eu estava pegando aqui o voto do ministro Gilmar Mendes, naquelas ADPFs aqui, eu já pego a minha colinha, qual é ela aqui, eu tô cegueta, né? Deixa até o óculos aqui para... Olha aqui, ó. ADIN 5870-6050, 6069 e 6082, que tratavam lá do tabelamento do dano moral na seara trabalhista, tá? Julgada recentemente, o acordo nem está ainda publicado. Mas aqui ele traz uma série, o ministro Gilmar Mendes, que é o voto vencedor, ficam vencidos aqui a ministra Rosa Weber e o ministro Fachin, ele vai falando, olha, tabelamento, cuidado, tá? Não, o tabelamento, ali, aquelas balizas devem ser seguidas. Não é inconstitucional, mas ele dá uma interpretação conforme. Mas o que me traz aqui, não quero discutir isso aqui, tá? O que eu quero discutir é que alguns exemplos, e eu tirei dele para a gente ter daí fonte, né, segura, ele fala, por que a gente tem que ter baliza? E é isso que eu quero entrar nessa discussão com você. Ele fala, poxa, se eu pegar aqui, ele está falando do dia de trabalho, tá? Então ele está falando, se eu pegar o recurso de revista tal, eu tenho uma indenização de 300 mil para uma bancária que ficou com sequelas psicoemocionais decorrentes de um sequestro relâmpago porque ela é gerente de banco. 300 mil reais. Então ele fala, mas tem outro caso de recurso de revista que eu tenho um assédio moral de uma bancária também em que se fixou 500 mil reais. Assédio moral, aquele assédio na empresa, dentro da empresa, tá? Não é sequestro. E eu tenho um outro caso aqui, não vou relatar todos. Aqui eu tenho também um recurso de revista, um agravo de instrumento de recurso de revista, em que eu tenho uma fixação de 400 mil, também por assédio moral, porque a pessoa ficou naquele ócio criativo. No ócio criativo, né? Ficou no ócio lá. Deixei ela. Você continua empregado, tem vínculo, mas fica aí no teu cantinho, pensando que quando eu quiser você vai trabalhar. 400 mil reais. Aí eu, besta aqui, vou lá e falo, não, peguei aqui o ministro Gilmar Mendes, voto do acordo, que deu essa interpretação conforme ali no tabelamento. Manteve-se as balizas, mas falando, não tem limite, tá? Eu vou aqui no TJ agora à tarde, e falei, deixa eu só dar uma pesquisadinha para ver dano morte, dano moral por morte. E pego duas decisões, enfim, não vou citar, uma de julho de 2023, de 100 mil para cada pai pela morte de um filho. Então, estou falando assédio moral, 400 na Justiça do Trabalho. Morte, 100 mil. E daí eu pego uma outra, da morte de um carcereiro numa tentativa de fuga de preso, em que a família recebe 60 mil reais. Mas aqui tem um componente, Estado. E aí já me irrita, e, enfim, isso é papo outra coisa. Aí a gente vai falar outro papo. Por que o privado paga de um jeito e o Estadão que não tem recurso, não está cobrando tributo, paga 60. É isso que eu quero entrar. Minha mãe lá, de novo, mãe, né, dona Lina, chega lá e fala, mas como é que foi 400 mil que não morreu? E é 100 porque morreu? Pô, filho, mas você não vale nada. Eu vou falar que minha mãe, não espere muito, não espere 6 anos aí que se vir 50, pega o dinheiro negócio. Enfim, como é que eu explico para o cidadão isso, essas disparidades? E como é que funciona? E daí a pergunta que eu faço aqui é bastidores, tá? Nunca conversei com nenhum de vocês, daqueles que eu tenho intimidade, mas a do bastidor às vezes, você está lá no Fórum Civil com quantas varas? No Fórum 1, são até a 11ª, 11 até a 11ª, e no outro são mais 14. 25, isso, 26, 26 lá, 14 ou 15, tá? 15, acho. 40 e poucos juízes, entre substitutos e os titulares. Às vezes eu fico pensando, tá, mas será que eu não estou dando o valor X para a inscrição indevida, o valor Y para a morte, o valor tal para isso?
para eu não criar uma animosidade entre os juízes, como é que o Maurício deu 100 e a outra dá 10? Então ela é a má e o Maurício é o bom? Como é que funciona isso? Aí, se você quiser responder, senão a gente corta, tá? Não responde. Se você quiser ser sincero, você fala, não, porque veja, o Maurício do STJ. Tá bom, tá valendo. Critério bifásico, tá valendo também. Então, é isso. No fundo é isso. Como é que funciona? Primeiro, não tem esse constrangimento em relação ao que na verdade, eu vou falar bem sinceramente, eu não faço ideia de como os meus colegas estão arbitrando indenização por dano moral, qual o critério que eles estão utilizando. Então, existe até esse ato decisório é muito solitário. Então, assim, eu realmente não sei, e se eventualmente soubesse quanto o meu colega da vara do lado está arbitrando, não me orientaria por isso. Me oriento pelas balizas do tribunal. E aí você falou, critério bifásico, é isso. Porque a fixação do dano moral, ela não é simples, vocês já disseram, seria muito mais simples se fosse tarifado e muito mais injusto, né? Claro. Porque cada caso realmente tem suas variações. A virtude do critério bifásico, então, só para rapidinho dizer, né, para a nossa audiência, o que é o critério bifásico? O critério bifásico é um critério que você arbitra a indenização por dano moral seguindo duas fases. Numa primeira fase, isso dá mais previsibilidade, por isso eu gosto do critério. Numa primeira fase, você faz um estudo da jurisprudência do tribunal para identificar em casos semelhantes, então morte de filho num acidente de trânsito, sei lá. Você identifica, faz uma pesquisa na jurisprudência e identifica em casos similares, nem um caso é igual ao outro, mas em casos similares, identifica quanto se tem arbitrado. Aí você, claro, você não vai pesquisar todo o acervo de jurisprudência que existe, mas você identifica qual é o mínimo, qual foi nessa pesquisa de casos que você fez, qual é o valor mínimo? O valor mínimo que eu vi num caso de morte de filho foi 50 mil, tá bem. E qual foi o valor máximo que você viu? 300 mil, tá bem. Então você adota como se fosse uma dosimetria de pena no processo penal, né? Claro. Você adota, então eu vou ter um mínimo, um valor mínimo e um valor máximo, ótimo. Segunda etapa do método bifásico, circunstâncias judiciais do processo penal. Eu vou identificar concretamente os elementos e eu vou manipular, né? Eu vou movimentar o valor da indenização segundo esse mínimo e esse máximo que eu colhi da jurisprudência. Então é como se o mínimo e o máximo da jurisprudência fosse o tipo penal, né, em abstrato, pena de 6 a 20 anos por homicídio, indenização de 50 a 300 mil para a morte de uma criança, de um filho. E agora como é que eu vou definir se eu vou fixar 50 ou 300 mil? Artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Processo civil, direito civil, eu vou dosar de acordo com alguns elementos do caso concreto. Que elementos do caso concreto eu tenho que aferir? Bom, eu preciso aferir primeiro a gravidade da conduta, né? a culpabilidade do agressor, aquele que causou o dano, o grau de reprovabilidade do comportamento dele. Eu tenho que levar isso em conta, claro. Eu tenho que tomar em conta que o dano moral ele tem também um propósito de desestímulo, tá? Né? De exemplo, de desestímulo. E se eu tenho que desestimular, eu preciso saber quanto o agressor tem de patrimônio. Se eu fixar, se o réu do meu processo é o Bradesco, eu não vou desestimular o Bradesco. Não sei se pode dar nome aqui para o Não, pode dar nome. Bradesco você não é, tá? A gente está só uma instituição financeira qualquer. Para efeitos a sala de aula, tá? Isso é uma sala de aula aberta. Se eu for uma instituição financeira, eu não posso achar que com 5 mil reais eu vou desestimular uma conduta. Agora, se o agressor for alguém que tem um salário mensal de 4 mil reais, se eu fixar uma indenização para ele num valor de 5, 10 mil reais, vai doer, vai ser muito pesado e vai fazer amanhã ele pensar que hoje eu tenho que tomar mais cuidado nas minhas condutas, porque isso fez muita falta para mim. Então é claro que aquilo que o agressor tem de patrimônio e ganha, isso é um elemento que interfere no arbitramento. Bom,
Mas eu também não posso, soltar a mão só porque é uma instituição financeira do polo passivo. Também não quer dizer, ele tem muito dinheiro, então eu posso fixar a indenização em qualquer valor, já que ele vai ter capacidade econômica e financeira para pagar. Não, eu preciso adotar um critério de razoabilidade, né? Para equilibrar, né? Ele tem que sentir, mas eu não posso perder a mão também. Eu preciso fixar uma indenização que compense e compense. Nada mais do que isso. Então você pega nessa segunda etapa, na primeira etapa eu estabeleci as balizas, na segunda etapa eu vou adotar esses critérios, eu vou ver o grau de reprovabilidade da conduta, eu vou ver quem é o agressor, como eu faço para estabelecer esse caráter de exemplaridade na indenização, e aí eu vou movimentar o valor da indenização ali. Esse é o critério que me dá mais segurança, porque eu também tenho horror a esse negócio eu peguei aqui num caso A e dei 10 mil reais de indenização, e no caso B muito parecido, eu vou lá e fixo 20 e a pessoa vai olhar, né, e vai falar assim, mas como assim? O que tem de tão... Eu preciso ter um mínimo de elementos que deem previsibilidade e controlabilidade à minha decisão, né? Para que quem leia fala assim, não, esse é o critério que ele segue, então é coerente, ou no outro caso ele também seguiu esse critério. O resultado pode não ser exatamente o mesmo, mas o critério é o mesmo, né? Então é assim que eu faço a reflexão. Que é assim, justamente que nós estamos voltando aqui para falar, quando você está finalizando, nesse ponto você está tentando colocar ali o controle para a decisão, para o tribunal saber, mas para o jurisdicionado falar, não é arbítrio, não é vontade, não é simpatia, é fundamento. Então é coerente, porque realmente eu me assusto, eu já tive uma briga com uma juíza, não entrei nessa quem né? Enfim, advogado briga de vez em quando, né? Eu, por pachorra, falei, não é possível, não é possível. Hoje eu não sei por que não disponibiliza. Eu, quando falar com alguém que, enfim, seja maior do que eu, vou falar, tribunal, você tem que disponibilizar de novo. Antes eu conseguia entrar facilmente, pegar o juiz e as sentenças que ele estava dando. Eu sabia, se eu jogasse lá, dano oral, o juiz Maurício Tutor, ou oitava vara civil, eu pegava no período de 1 ano todas as sentenças. Isso é perigoso porque você cria um banco de jurimetria, tá? Então eu já sei previsivelmente quanto que o Maurício vai dar. Tá bom, enfim, um problema. Mas por outro lado, eu sei se esse juiz tem coerência. Ou se só mudou a assessoria, não sei, tá? Enfim, se ele tem coerência. Hoje eu não consigo mais acessar. Era a sentença digital que estava disponível para o cidadão. Deve estar para vocês, mas para nós não está. Para mim, pelo menos, na minha ignorância. Mas, enfim, é controle, correto? Então, não, é coerente. Ele teve coerência. Mas quando eu estou perguntando aqui, vamos só para tentar, só para finalizar aqui esse tema, né? Mas, assim, nas balizas, o que eu te perguntaria o que a população espera? Né? Quando eu estou dando essa aula, enfim, né, para o aluno ainda, né, que está aprendendo como o que é o dano moral, que Deus estava falando do aborrecimento, diferenciar o que é, o que não é, conseguir diferenciar muito bem isso. Depois, existem critérios para fixar esse dano moral, que você acabou de explicar, né? E que você vai ter, eventualmente, uma divergência. Assim, para a segurança jurídica, é o que estava aqui, que tentou-se tabelamento dano moral e saída trabalhista. Uma gradezinha que o professor Cleiton Reis, lá nos meados de 2000, alguma coisa, tá? Por isso que eu quero conversar com ele. Ele defendia isso, o livrinho amarelinho, agora não sei que livrinho que é essa cor do livro, mas eu me lembro, o livrinho amarelinho, ele inteiro, tabelamento. E levou cacetada para tudo quanto é lado. Mas ele, como juiz, e na época era desembargador, né? Eu via o que o professor Cleiton Reis queria. Ele queria falar, olha, não vai ter arbítrio, porque o cidadão sabe, morreu é tanto, ofensa grave é tanto, ofensa média é tanto, ofensa pequena é tanto. Nesse limite, o juiz só fica entre esses degraus. Limitou, que é o critério bifásico hoje, tá? Agora, vai também do que? Uma preocupação e uma crítica hoje para esse tabelamento é falar, por exemplo, eu me lembro muito bem, eu não sei se eu vou conseguir retratar, porque faz tempo que eu não trago para a sala de aula isso. O problema é que às vezes quando você tabela, você também passa a esquecer do indivíduo como um ser diferente, né, da sociedade,
E você fala, por exemplo, o que você está exatamente explicando. Para uma pessoa que tem 4 mil, o ofensor, né? 4 mil, para um professor recebe 3 mil reais, é mais do que o salário dele. Então penaliza demais. Para o banquinho aí, né, o bancão aí que você falou, não é tanto. Mas, e daí, por exemplo, no caso de um mega ricaço, né, ultra ricaço, ele é ofendido do mesmo jeito, uma ofensa às vezes grave, perdeu um filho. Aí eu vou penalizar ele porque ele é rico, porque se eu chego, e aí é um critério ideal, eu estou falando meu, tá? Do que eu estudo, do que eu, enfim, o que me angustia. Se o tribunal chega e fala, olha, dano moral morte, critério bifásico e tal, eu pego uma média de casos, média de renda, eu falo, bom, estou arbitrando, no caso do Tribunal do Paraná, se for o caso, não sei, posso estar sendo injusto, 100 mil, tá? E digamos que os salários tivessem R$1.000, são 100 salários mínimos. É uma indenização para a média da população, que é um salário, máximo 2, alta, correto? Que, em tese, confortará. Agora, se eu chego para um mega empresário, tá? O cara que vendeu aqui, não vou falar o nome, enfim, mas vendeu uma empresa de implante dentário por 500 milhões, cada parte dele, né? Foi $1 bilhão. Então, 500 milhões de dólares. Esse cidadão perdeu o filho, ganha 100 mil, compensa, Maurício? Não compensa. Ele tem que receber mais. Imagine que o ofensor tenha condição de pagar mais. Seja um mega ultra ricaço também, que estava fazendo um racha lá e matou o filho dele. Aí o judiciário fala, não, mas é 100 mil, que é tabelamento. Tipo, e está tabelando. Então, sabe, nós temos essas falhas. Por isso que eu queria só trazer aqui, para a gente refletir e para explicar que geralmente funciona, né? Geralmente funciona o SPC, geralmente funciona, o 3 mil, o 5 mil, mas também vai daí dos advogados demonstrarem e trazer próprios autos, né? Juiz, não será justo, não será adequado, porque daí você está tirando a individualidade, você está mineralizando a pessoa que tem maior poder aquisitivo, ou às vezes também a que tem menor poder aquisitivo. Deixa eu aproveitar só um gancho, já que você falou um exemplo do SPC, que é um caso clássico de dano moral presumido. Ou só para o contrário, sei lá, deve ter, né? Já que você tem esse exemplo clássico, isso é muito importante, até porque você fala para advogados e que de repente estão iniciando a carreira, quando o dano moral é presumido, às vezes o advogado se despreocupa. Ele fica, o dano moral é presumido, fica despreocupado com a prova. Agora, o dano moral é presumido, o quantum do arbitramento, você precisa auxiliar o juiz. Perfeito. Então, é muito importante que o advogado, o iniciante, fale assim, não, tudo bem, o dano moral é presumido, mas eu preciso mostrar, né, a gravidade concreta dessa divulgação negativa, para que na hora de dosar, né, dentro dessas balizas de dosar o valor da indenização, o juiz arbitre mais perto do teto, né, e não do piso. Né? Então é muito importante que o advogado não se encoste na presunção de dano, achando que não precisa fazer mais nada. Né? É muito importante que se ocupe de produzir a prova da extensão da lesão para que se consiga receber um valor maior. Perfeito. Aqui eu vou pegar aqui o gancho do que a Fran falou. Vamos lá, que aqui é para os advogados novos, né? Também vejo essa tipo... Aí, me perdoem, alguns eu acho que também é pouco falta de estudo, tá? Falta de ter um mentor, de ter uma faculdade boa, tem muita faculdade. Eu falo, tem muita faculdade aqui que deveria devolver o dinheiro. O cara foi enganado. Não é o defeito do aluno, o defeito está na faculdade, que tomou o dinheirinho, fez o cara ficar 3.400 horas, 3.600 horas, quando ele podia ser pedreiro, podia ser fazer qualquer coisa. 3.600 horas a R$100, estão falando 360 mil reais. Sim. Não é dinheiro de pinga, é dinheiro, gente. São 3.600 horas que eu poderia estar fazendo Uber. Tá? Então é muito dinheiro, não é só a mensalidade. Veja quanto que foi tirado desse indivíduo aqui. Eu tinha que devolver dinheiro, dando moral, fechar a faculdade, tá? Mas às vezes é uma formação, às vezes também é aquela acomodação. E quando você fala isso, então já é uma parte da minha outra pergunta, pegando o exemplo de uma advogada muito inteligente que fez essa pergunta, tá? Doutora Natane, pedi, doutora Natane, precisamos daquele da Centrest, faz uma pergunta para a gente. Pergunta, doutora Natane, acidente de trânsito sem ferimentos graves, tá? Uma coisa, o cara bateu o carro, perdeu um braço, né? Aí, tipo, será que é dano em ré ipsa, né? Enfim, né? O dano que se presume, né? E não se precisa provar? Perfeito, não há dúvida. Agora, aquele acidente de trânsito, eu me acidentei, mas não vou falar minha vida pessoal. Enfim, qualquer um indivíduo bateu o carro ali e tal, os danos foram materiais.
Tá? Mas pode ter uma peculiaridade, é o seguinte, se eu pegar e jogar na jurisprudência, por exemplo, eu advogado, né? Primeira coisa, vou pegar e vou tentar levar para onde eu quero, correto? Claro. Se o advogado for ruim do outro lado, ele está perdidinho. Então eu chego lá, o cara bateu o carro, tá dando moral. Eu falo, não, olha, o STJ já balizou falando que dano moral sem acidente de trânsito sem vítimas não justifica o pedido de indenização do dano moral porque é mero aborrecimento. Isso acontece, não dá para judicializar tudo, nem tudo é dor, tá? Mas pode ser que esse carro seja um carro de colecionador, ou seja, o carro que o indivíduo nem colecionador é, mas o pai deixou para ele e ele tem esse carro há 20 anos. É óbvio que eu senti quando eu perdi aquele bem. E eu tenho direito a sentir isso. E para mim eu consigo visualizar até o dano moral. Porque eu tive um reflexo, perda patrimonial que me gerou um grande desconforto moral, sentimental. Mas se o advogado chega lá e só descreve o fato, não fala nem que é o carro do colecionador, eu está no gabinete, chega um advogado com a Fran, que é habilidosa, conhece do direito, pega a jurisprudência e fala, mero aborrecimento, poxa, não é que assim eu, está querendo se aproveitar do seu dano moral, né? E tem uma frasezinha que eu gosto muito, que é, só tem indústria onde tem matéria-prima, né? Fornecedor está mandando ver, vai ter. Sim. Eu sei, eu também defendo empresarial, mas assim, veio o argumento do outro lado, correto? Mas aí que eu te falo. E era a pergunta que eu ia te fazer.